Olá, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Maria Fernanda e venho junto com as minhas colegas de trabalho, Ana Luísa, Yasmin Rodrigues, Nicole Reis e Maria Eduarda, apresentar o seminário dedicado ao livro Dom Casmurro. A obra em si foi escrita pelo autor realista Machado de Assis e publicada no ano de 1899. O livro, em seu todo, ele contém 148 capítulos e agora vamos ver o resumo de todos esses capítulos. Bom, a história começa sendo narrada por Bento Santiago, ou mais conhecido assim como Bentinho. Ele ali tem por volta dos seus 60 anos e conta toda a sua trajetória e história de vida, e também, assim, um romance vivido por ele e Capitu. Capitu esta que é uma das personagens principais do livro, aparecendo desde o começo até o fim da trama. No começo, ela aparece sendo sua vizinha ali no Rio de Janeiro, no Segundo Reinado. Só que ali mesmo, desde o começo da trama, existe um problema, já que o Bentinho, ainda garoto, era prometido à igreja por sua mãe, Dona Glória, que pressionava cada vez mais o garoto a ser padre e fazendo com que ele ficasse ainda mais na vida da igreja. Só que quando o Capitu aparece, ela muda completamente os sentimentos e a visão de futuro que Bentinho tinha da vida dele, fazendo com que os dois firmassem um pacto de casamento para um dia sair dessa vida de igreja e assim casar-se finalmente com a mulher que ele amava, que era Capitu. Apesar de ser totalmente contra a vida religiosa, Bentinho cede à pressão da mãe e vai estudar em um seminário de sacerdotes. E fica lá um tempo suficiente para conhecer o seu melhor amigo Escobar. Enquanto isso, Dona Glória fica refletindo sobre a sua promessa e decide que Bentinho não precisa ser mais padre. Ao invés de Bentinho se tornar padre, ela faz uma troca por troco. Ao invés do seu filho, ela entrega um escravo e Bentinho volta para casa sem problemas de religião. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que você está assistindo isso aqui. Meu nome é Yasmin e hoje eu vou falar sobre os personagens da obra de Machado de Assis, né? Eu vou começar falando sobre ela, a Capitu, que é a grande protagonista desse romance, a grande protagonista dessa história. E ela é uma personagem que ela é descrita... Primeira descrição dela, o Bentinho, ele fala que ela que é uma criatura de 14 anos, que ele não consegue tirar os olhos dela, e que ela é alta, magra, forte. Aí dá uma descrição da roupa dela, né? Sapatos que ela mesma fez, do vestido, e que ela é morena e tem olhos grandes e claros, né? Inclusive, a Capitu, não tem como a gente falar sobre ela, não tem como a gente falar sobre esse livro e não falar de uma frase que todo mundo já ouviu, que é quando o João Dias fala que ela possui olhos de oblíqua dissimulada. Todo mundo já ouviu essa frase, todo mundo já ouviu falar dessa frase alguma vez na vida. Já o Bentinho, ele acredita que ela tem olhos de ressaca, né? Onde ele faz uma metáfora linda, falando que ela puxa ele, que ela chama ele, que ela a atrai, né? Então é muito bonita essa descrição da personagem, muito interessante. Mas durante o livro ela é descrita como ambiciosa, como inteligente. Então, assim, ela é descrita dessa forma. O Bentinho, ele é o nosso também grande protagonista. Ele que narra toda a história se passa na visão dele. E, assim, pra muitos ele é aquele anti-herói, pra muitos ele é o vilão da história, talvez. Então, é muito uma incógnita, né? É muito aberto aí a interpretação de cada um. A próxima personagem que eu vou falar é da Dona Glória, que é a mãe do Bentinho. Ela possui um papel muito importante na história, porque é por causa dela que o Bentinho vai parar no seminário e vai conhecer o seu melhor amigo, que eu já vou falar dele já. E porque ela, quando estava grávida do Bentinho, ela fez essa promessa que se o filho nascesse saudável, ela daria um sacerdote a Deus.
né? E aí ela envia o seu filho para o seminário. Ele não tem vocação para ser padre, não tem, assim como o seu amigo. E assim, acaba que depois de um tempo ela vai, né, perceber que, opa, ela falou que daria um sacerdote a Deus, mas não necessariamente precisa ser o meu filho. Eu posso enviar outra pessoa no lugar. E aí ela acaba enviando outra pessoa. Mas enfim, ela tem um papel bem importante na história, né? Porque se não fosse por ela, ele não conheceria o seu melhor amigo, que é quem? Que é o Escobar. O Escobar é o melhor amigo do Bentinho. Eles vão se conhecer lá no seminário. E ele é descrito como alto, magrelo. E assim, ele também não tinha vocação nenhuma para ser padre. Tanto é que a vocação dele, na verdade, aquilo que ele ama é a matemática, é os números. E ele é muito importante nessa história, extremamente importante. Qualquer pessoa que lê o livro, depois que vocês escutarem o resumo aí, vocês vão saber que ele é extremamente importante para essa história. Ele é o melhor amigo do Bentinho. Agora eu vou falar sobre o filho do Bentinho da Capitu, que é o Ezequiel, que é o primeiro nome do Escobar. Então, assim, o Escobar ele é tão importante pro Bentinho que ele dá o primeiro nome do Escobar, né, Ezequiel, Escobar, ele dá em homenagem ao seu amigo. Olha que amizade, olha a importância dessa amizade para a vida do Bentinho. E ele é muito importante para a história também, porque quem leu o livro sabe que o Bentinho, em uma dessas crises de ciúmes, esse momento que ele tá ali pensando se realmente ela traiu ele ou não, ele decide matar o seu filho, né? A Capitu chega na hora e acaba que ele não mata ela, mas enfim, aí ela decide se separar. Mas, enfim, ele é muito importante para a história, né? Que por causa desse acontecimento é o estopim do fim do casamento deles, né? A Capitu viu que não dava mais para continuar com ele, né? Desse jeito. Outros dois personagens que eu não falei é o tio Cosme, que é o irmão da Dona Glória, que é o irmão da mãe do Bentinho. E ele é viúvo, ele é advogado também, ele tem um papel importante na história. E faltou mais um personagem, que é a Dona Sancha. Ela é a esposa do Escobar, ela também é uma ex-colega de escola da Capitu. E esses são os personagens principais, são os que mais aparecem no livro, aqueles que marcam a história. Claro que tem outros personagens também que são importantes, mas eu quis priorizar esses 6 personagens, não me falha a memória, 6 ou 7 personagens eu falei aqui. É isso, gente. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Luísa e sou eu que vou introduzir com vocês, ou você, não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo. Olá, professora. Sou eu que vou introduzir com vocês o assunto sobre a análise do livro e sobre os temas que Machado de Assis decidiu introduzir em sua obra, os temas abordados na obra sobre Dom Casmurro. Bom, eu vou começar falando sobre a análise do livro. Existem várias análises do livro Dom Casmurro, mas o conflito que fez com que essa obra explodisse, que é o mais conhecido, que eu tenho certeza que todo mundo conhece por isso, principalmente, que é o conflito onde Bentinho, em sua cabeça, acredita e com plena certeza, ele acredita que sua esposa Capitu e seu melhor amigo Escobar estão tendo um caso. Esse é o grande conflito da obra. Entretanto, existem várias outras análises sobre isso, onde existem vários outros motivos ou vários outros assuntos que Machado de Assis quis abordar. Existem, por exemplo, as análises onde diz que na verdade Bentinho, nada daquilo existia e que na verdade tudo aquilo era somente fruto da imaginação dele e que ele só era louco basicamente e que tudo aquilo vinha somente da cabeça dele e que nada acontecia, na verdade. A Capitu nunca se envolveu com o marido dela, o que nós nunca saberemos, com o melhor amigo do marido dela, Escobar, o que nós nunca saberemos se é verdade ou não, até porque Machado de Assis, que poderia nos confirmar isso, não está mais entre nós, infelizmente, para sanar essa dúvida. E também existe análise onde diz que, na verdade, eu descobri isso pelo meu professor e minha mente explodiu, porque eu nunca tinha pensado nessa hipótese,
mas que, na verdade, Bentinho, ele tinha uma atração por seu melhor amigo Escobar, e que na verdade ele via sua esposa como peso, porque ele não poderia assumir aquela relação entre ele e o melhor amigo na sociedade daquela época. Claro que não. Não seria bom visto, na verdade, no século XIX, não seria bem visto nunca, e ele via a esposa como um peso. Tanto que ele falava, a forma como ele descrevia o seu melhor amigo no livro, comparado com a forma que ele descrevia a sua esposa, nos leva a pensar que essa hipótese possa ser real de alguma forma, em algum momento, pelo menos, no livro. Bom, agora sobre a que eu vou falar, também é bem interessante, eu gostei muito de pesquisar sobre, eu queria muito trazer pra vocês, que é sobre o fato onde Machado de Assis, na verdade, não quis trazer realmente em evidência o fato da traição de Capitu, mas por quem estava sendo feita. Por quê? Vamos voltar lá pro início, onde Bentinho estava Bentinho de uma classe social boa, tinha um homem rico, na verdade, onde ele estava em um seminário para se tornar padre. Até que ele se apaixona por uma mulher que não era da burguesia, uma mulher pobre, mas que o cativava, que era a nossa queridíssima Capitu. Capitu não era rica, não era da burguesia, ela era uma mulher pobre, mas que a sua personalidade cativava Bentinho. Tanto que nos momentos iniciais do relacionamento era ela que trazia as cartas na mesa, que colocava, que na verdade, como é que eu posso dizer, que guiava o relacionamento deles e tentava fazer com que Bentinho saísse do seminário para que eles pudessem se envolver. E funcionou, Bentinho saiu, se envolveram, Capitu e Bentinho se casaram. Até que surgiu um momento em que chegou Escobar ali com Capitu. Então surge a nossa grande dúvida do livro Dom Casmurro: Capitu traiu ou não Bentinho? Levando para a hipótese de que Capitu traiu, nós podemos pensar como seria visto naquela época uma mulher pobre traindo um homem rico no século XVIII, onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não poderia fazer nada. Quem diria ir contra a palavra do marido ou até mesmo trair um homem rico? Talvez ela seria vista como burra ou como devassa, como uma mulher que estaria talvez cometendo um crime. Então, nessa análise do livro, é visto como se Machado de Assis quisesse abordar não o fato da traição, mas o fato de por quem estava sendo feita, querendo abordar o fato das classes, abordar naquele tempo, naquela época, no século XVIII, no Brasil também, querendo abordar como a classe naquela época, como era visto, como naquela época conservadora, principalmente essa atitude vindo de uma mulher. Foi essa análise que eu escolhi. Eu poderia ter escolhido qualquer outra, porque são várias. Machado de Assis abriu várias portas para quem quisesse analisar aquele livro e deixar a sua imaginação fluir. Ótimo autor, eu sou grande fã dele, na verdade. Estou me tornando, na verdade, né? Porque o primeiro livro que eu realmente pude me aprofundar com pesquisas. Mas é isso, professora ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo isso, não sei se vai passar na sala de aula, mas é isso, muito obrigada pela atenção. Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho de uma das várias análises do livro, agora nós vamos falar sobre o outro tema que eu tinha citado pra vocês, ou pra você, bem antes, lembra? Sobre os temas que Machado de Assis quis abordar neste livro. Existem vários temas dentro deste livro, mas nós temos três principais que foram como se levassem, como se fossem a onda que levassem a história do livro. Nós podemos citar primeiramente a traição, que foi, como eu falei antes, que foi o que ocasionou aquele grande conflito, que fez com que Dom Casmurro simplesmente explodisse, ficasse conhecido. Simplesmente o grande conflito que faz com que o livro, além de ter sido escrito por Machado de Assis, seja conhecido. E famoso também, né? O próximo é ciúme. Durante a obra, Bentinho apresenta ciúmes à sua esposa, da forma que tratava o melhor amigo, e aí começa as desconfianças, aí que ele começa a pensar que talvez a sua esposa possa estar traindo ele, e como eu disse antes,
também é citado sobre a traição. Temos também outro que é a memória. Durante o livro, Bentinho pensa muito no relacionamento com a esposa, e a memória é algo que faz o leitor, como é que eu posso dizer, absorver todas as informações do livro, onde você tem que ficar lembrando a história do personagem, você tem que lembrar, você começa a pensar nos motivos daquele personagem ter feito aquilo. Mas fora esses 3 temas que são os principais, entre aspas, nós também temos sobre o romance ou o amor antirromântico, temos também sobre a vida de burguês, nós temos todos aqueles temas que permeavam a sociedade da época, a sociedade do século XIX no Brasil. E é isso. Obrigada pela atenção. Oi, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda e hoje eu vou falar as informações da obra, junto com a Yasmin. Então, impactos maiores da obra na sociedade brasileira foi levar para o público as falas sobre traição, a moralidade humana e o narcisismo central da obra do Bentinho gerou uma grande comoção ao público e se tornou um grande marco na cultura brasileira como um todo, né? Toda a questão levantada pelo Machado de Assis, da hipocrisia brasileira na obra, toda a questão da traição da Capitu, se ela traiu ou não, leva ao público uma comoção, leva uma comoção ao público no geral. E essa obra tem um grande impacto da cultura de todo o país, porque, por exemplo, essa grande pergunta, se a Capitu traiu ou não o Bentinho, ela veio a se tornar uma grande questão para nós brasileiros depois de muito tempo do livro lançado. Então, quando o livro foi lançado pelo Machado de Assis, não tinha essa pergunta, as pessoas não tinham tido essa interpretação de duvidar da Capitu. Então nunca foi uma dúvida para as pessoas naquela época se a Capitu traiu ou não o Bentinho. O que gera a gente a pensar se a mulher, às vezes, elas não são nem tidas, nem passadas como uma dúvida. Então, todo mundo só aceitou que a Capitu traiu realmente o Bentinho e pronto. Virou uma dúvida e uma comoção nacional depois de uma crítica gringa vir a público e falar, ué, mas será que isso é verdade? O Bentinho não era maluco? A sociedade na época, ela valorizava muito o status e a honra e a própria honra, o que gerou uma grande questão no livro, que é a dignidade da Capitu. A dignidade da Capitu e a paternidade do Ezequiel acaba gerando no Bentinho uma grande acesso de loucura, porque ele fica completamente, além de enciumado, ele acredita piamente que ela o traiu, sem nem duvidar, por conta que Capitu era uma mulher extremamente à frente do seu tempo, ela era inteligente, ela era bonita, e isso já gerava muitos ciúmes, e além disso ele fica completamente, meu Deus, o que as pessoas da sociedade vão pensar? Ele fica preocupado a todo momento com o seu status, com a sua honra, com a sua dignidade. Isso, ao meu ver, numa crítica do Machado de Assis, para como essa preocupação excessiva da sociedade pode acabar com relacionamentos interpessoais. E como a gente precisa, como a sociedade, se preocupar. Porque até hoje, depois de anos e anos do livro lançado, a gente ainda consegue perceber esse tipo de coisa na nossa sociedade brasileira atual. Então, Machado de Assis, ele foi muito perspicaz quando ele mostrou isso nesse livro. Gente, agora eu vou dar algumas informações a respeito da obra. Vou começar falando sobre o estilo da escrita. Bom, Dom Casmurro é um romance. Então, nele é possível perceber que a escrita é feita em prosa, tá bom? Então, o livro todo, ele é escrito em prosa. A linguagem é elegante, possui uma linguagem elegante, óbvio. A gente tá falando de Machado de Assis. Possui ironia, também, óbvio, porque é Machado de Assis. Então, tem que ter ironia, tem que ter esse gostinho, assim, essa característica dele, é uma característica machadiana, né? E é carregada de subjetividade. A
Além disso, a escrita é marcada por reflexões filosóficas, análise psicológicas dos personagens. Então, assim, é um livro realmente para fazer você pensar, para você ficar encantado ali com a escrita do Machado de Assis. Esse e vários outros, né? Porque quando a gente fala de Machado de Assis, é sempre assim. A estrutura do livro. Ele é dividido em 148 capítulos curtos. Os capítulos são bem curtinhos, então assim, se você é uma pessoa que gosta de capítulo curto, você vai adorar esse livro, porque ele assim, tem capítulo que é uma página, sabe? É rapidinho. E é um livro curto. Por si só já é um livro curto, e os capítulos também são curtinhos, então é ótimo. Eu particularmente gosto. E é um livro que é um marco do realismo, né? O Machado de Assis, que ele é um dos maiores nomes, o maior nome, o precursor do realismo no Brasil. Então, o Dom Casmurro é também uma obra que marca ali esse período literário da nossa história, né? Vamos lá, agora, tipo de narrador. O narrador, ele é em primeira pessoa, porque é o Bentinho que narra toda a história. Ele vai falar tudo o que aconteceu com ele. Então, é em primeira pessoa. Cadê? O que mais? E também, assim, ele apresenta a sua perspectiva dos acontecimentos, mas sua narrativa não é confiável. Suas memórias podem ser distorcidas por ciúmes e ressentimentos. Então, assim, o que tá acontecendo ali? A gente não tem a certeza de se realmente foi bem desse jeito, se é bem dessa forma que aconteceu. Porque o livro, ele toma o partido do Bentinho, óbvio, porque é ele que escreve, é ele que tá relatando. Então, foca só no lado dele. A gente não sabe qual que é o lado da Capitu, qual que é o lado, sabe? Então, é um livro em primeira pessoa. Então, é o que o Bentinho acha, é o que o Bentinho sentiu, é o que ele lembra. Então, é isso, não tem aquela certeza. Oi, gente, meu nome é Nicole, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico e literário da obra de Dom Casmurro Machado de Assis. Então, vamos começar. Bom, a obra se passa no século XIX, e nós podemos analisar, né, a data exata onde ela se passa, não a data exata de onde o livro se passa, mas o período do tempo em que ele se passa em alguns trechos do livro, onde acabam citando pequenas datas. Por exemplo, eu anotei aqui 1857, que é quando o Bentinho completa 15 anos, e a Dona Maria faz o seu aniversário de 42 anos, e a data é 1857. Aí temos 1865, que é a data do casamento de Bentinho, 1861, que é quando morre o Escobar. Voltando para 1857, né, que é quando Bentinho tem 15 anos, tem um trecho onde ele está conversando com o José Dias, que o José Dias fala para ele sobre passar 1 a 2 anos fora, e aí ele fala sobre a data de 1858 e 1859 e 1860. Então, dá um pouquinho dessa noção de período de tempo também, porque aí o Bentinho já está com 16 anos, já que, como ele fala sobre passar 1 a 2 anos fora, de 1859 e 1860, então eles estão na data de no ano de 1858, então um ano após o Bentinho ter 15 anos, então ali ele tem uns 16 anos. E analisando esses pequenos trechos assim que a gente pega da obra, com essas pequenas datas que eles vão insinuando, de data de aniversário da Dona Maria, a idade do Bentinho, essa conversa do José Dias com o Bentinho sobre viajar para fora e passar 1 a 2 anos fora, o casamento do Bentinho com a Capitu e a morte do Escobar, a gente acaba analisando essas datas e consegue notar de fato a data
onde se passa o livro de fato, né? Que seria, no caso, no século XIX, entre esse período de 1857 a 1890, por aí, mais ou menos. É nesse período de tempo que se passa o livro. A obra do Dom Casmurro é uma obra de romance realista, e nós conseguimos perceber esses trechos por conta da escrita, o jeito de fato como ele foi escrito. Nós podemos analisar que ele é um romance realista, né? Ele é um livro realista por conta da sua escrita, das suas frequentes referências aos personagens e da sua frequente crítica social. Então, assim, a gente pode notar que é um livro, de fato, um romance realista. O livro, o contexto, né, do livro, ele se passa no Rio de Janeiro. Se passa em um período do Segundo Reinado. Então, nós podemos notar no livro, enquanto a gente lê ele, a consolidação do sistema capitalista e a ascensão da burguesia aqui no Brasil. Então, é algo que predomina, assim, no livro, que é muito forte, algo forte em si, que também ajuda a distinguir a época em que o livro se passa. Então, dessa maneira, nós podemos notar, de fato, o período de tempo literário e o período aonde se passa o livro. Então, é no Rio de Janeiro, no ano de 1857 até 1890, que se passa o livro de Dom Casmurro. Nesse período de tempo, e ele é um livro, né, um romance realista, e é isso, basicamente. Bom, agora que nós já vimos um pouco do contexto histórico de Dom Casmurro, nós vamos conhecer um pouco sobre o autor dessa obra, o Machado de Assis. O Machado de Assis, na verdade o nome dele era Joaquim Machado de Assis. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839 e veio a falecer no dia 29 de setembro de 1908, com 69 anos. Ele nasceu e faleceu no Rio de Janeiro. Ele veio a falecer, né, por conta de um câncer, que no caso era um câncer de lesão neoplástica na língua. E aos seus 69 anos ele veio a falecer em sua casa no Rio de Janeiro. Enfim, o Machado de Assis, durante o seu período de escritor, enfim, seu período onde ele escrevia suas obras e tal, ele não só escrevia livros, como ele também fazia outras coisas da vida dele. Ele já foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo durante o longo da sua vida. Então, tipo, ele tinha um grande repertório de coisas, e por isso que suas obras são muito famosas e muito conhecidas. Ele tinha como se fala? Ele tinha um leque de locais pra viajar, pra escrever suas obras, tipo, um leque de opções de locais pra ir. Ele foi jornalista, ele foi contista, ele foi cronista, então, tipo, imagina onde foi a mente desse cara pra escrever as obras dele, tipo, é incrível apenas. Ele é o fundador, um dos fundadores, né, mas ele é o fundador da 23ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, que é a mesma academia que a Fernanda Montenegro participa, né? Academia de Letras. Fernanda Montenegro, uma atriz brasileira incrível. Enfim. E ele foi casado com a Carolina Augusta Novaes. Eles foram casados de 1869 até 1904. Nesse período de tempo, desse relacionamento deles, do casamento deles, eles não tiveram nenhum filho. Agora, voltando para a parte profissional dele, a parte literária, ele teve várias obras de muito sucesso ao longo da sua vida, mas teve 3 obras que se destacaram, tipo, muito, 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 que são elas: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quitanas Borbas, alguma coisa assim, mas vai estar aqui do lado mostrando os 3 livrinhos que ele teve. E o pessoal que nunca leu essas obras
porque não fala, tipo, eu não gosto de literatura brasileira, ou, literatura brasileira é muito chata e tal. Tipo, eles falam isso, mas com certeza eles já devem ter visto algum meme ou alguma coisa na internet sobre uma dessas 3 obras, porque são 3 obras muito famosas do Machado de Assis e que direto, tipo, acaba aparecendo aí vídeos sobre no TikTok da vida, ou no Reels, no Instagram, ou no Shorts do YouTube. E, tipo, sempre você vai rodar, quem gosta de ler, e vai cair em alguma obra do Machado de Assis. É regra literária acontecer isso. Por exemplo, eu não conhecia Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu nunca li. Mas na internet, tipo, no TikTok, eu tava rodando lá e apareceu um meme de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai aparecer agora aí na tela. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Enfim, aí apareceu esse meme pra mim e eu fiquei tipo, caraca, será que esse livro é legal? Eu li? Não li, mas eu coloquei na minha lista pra ler. Então é um livro que eu penso em ler. Então, tipo, são memes que aparecem na internet que fazem a gente ter vontade de ler alguns livros do Machado de Assis. Ele também tem Dom Casmurro, que também tem vários memes na internet sobre Dom Casmurro, que nem esse que eu vou colocar aqui agora também. Nós é o terror do Kama Sutra. Aquariano nato quebra a cama dessas putas. Comi sua amiga, me desculpa. E também tem sobre o que tá nas Borba, sei lá o nome desse livro, que vai aparecer em um meme também. Então, nós temos uma boa e uma má notícia. Pode falar. Então, você vai morrer em 2 semanas. Tá, e qual que é a má notícia? Como assim, cara? Essa é a má notícia. Não, que ruim. Então, tipo, independente de se você já leu ou não alguma obra de Machado de Assis, como ele é um escritor muito importante para a história do Brasil, você sempre vai rodar e cair, tipo, em alguma coisa relacionada a alguma obra dele. Então, tipo, meio que impossível você não conhecer o Machado de Assis, ou nunca ouvir falar dele, ou qualquer coisa do tipo, porque, tipo, ele é só um dos maiores escritores brasileiros. Então, é mais ou menos isso, gente. Um pouco da biografia dele, um pouco sobre as obras dele também. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos ficar com a Madu falando um pouquinho sobre as questões de vestibular e logo após a conclusão. Então, espero que vocês tenham gostado muito e eu fico por aqui mesmo. E é isso, até a próxima, pessoal. Temos aqui também as perguntas de vestibular, que é um tema muito importante, né? A gente falar sobre como o livro é tratado nos vestibulares brasileiros. A primeira pergunta que ele trouxe aqui para nos apresentar é uma pergunta que caiu na Univesp e é assim: leia o trecho de Dom Casmurro de Machado de Assis para responder a questão. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos um rapagão bonito com os seus olhos claros já inquietos, como se quisesse namorar todas as moças da vizinhança ou quase todas. Agora, se consideres que ele foi o único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo. Um só e único, imaginaras os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou e que os sustos nos meteram as crises dos dentes e outras. A menor febrícula, toda a existência comum das crianças, a tudo acudimos, segundo cumprir urgia, causa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem se lhes não relata todo o resto. Vamos ao resto. Uma característica do estilo de Machado de Assis que pode ser observada nesse trecho de respeito ao modo como o narrador A. se limita à descrição psicológica sem mencionar qualquer traço físico do personagem. B. anuncia um fato de ordem coletiva como se fosse uma experiência pessoal. C. faz comentários sobre o próprio texto e conversa diretamente com o leitor. D. não se envolve efetivamente com a história e que retira todo o teor ficcional do relato. E E. não emite juízes do valor como se os fatos se dessem a conhecer sem intermediários. Bom, a resposta correta para essa questão é a letra C. Faz comentários sobre o próprio texto e conversa diretamente com o leitor. Bom, todo mundo sabe que o Bentinho, ele era um narrador que ele estava envolvido na história. E por ele já começar o livro um pouco
já começou o livro contando a história, ele tá contando a sua própria história, então é natural com que ele realmente converse de certa forma com o leitor, ele fale o que ele pensa a todo momento no livro. Bom, vamos para a segunda questão. Essa questão caiu no vestibular da UFRG. Considerando os estudos sobre o romance Dom Casmurro, assinale com V de verdadeiro ou F de falso as seguintes afirmações. No final do século XV e no início do século XX, no final do século XIX e no início do século XX, a interpretação do romance tende a aderência ao ponto de vista do narrador. Assim, em geral, os leitores aceitam os fatos narrados por Bentinho sem muita desconfiança da sua narração comprometida. Em torno de 1960, talvez por influência de leituras feministas, críticos problematizam a visão unilateral de Bentinho e passam a ponderar que os pontos de vista de Capitu não vinha sendo considerado e que sua traição deveria ser ao menos discutida. Perto de 1980, são comuns as leituras que desviam o foco do debate sentimental para social e a diferença de classe entre o filho de deputados, Betinho, e a filha de vizinho, pobre Capitu, passa a figurar como um dos tópicos do romance. Atualmente, e por obra de muitas adaptações do romance para o cinema e para a televisão, que revelaram conteúdos narrativos ocultos, é consenso que a traição de Capitu é o centro do enredo e que esta pode ser comprovada pelas pistas deixadas no texto por Machado de Assis. A sequência correta de preenchimento parênteses de cima a baixo é... Bom, a resposta para essa pergunta foi a letra E, que é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então é verdadeiro que, no final do século XIX e no início do século XX, a interpretação do romance tende a aderência ao ponto de vista do narrador. É verdadeiro que em torno de 1960, talvez por influência de leituras feministas, passou a ser discutido a traição de Capitu. E é verdadeiro também que em 1980 é comum as leituras que desviam o foco do debate sentimental para o social. Só é falso a última questão sobre estar claro que Capitu traiu Bentinho em todas as obras. Na verdade é sempre muito algo ambíguo. Geralmente a obra ela decide deixar assim pros leitores ou para quem está assistindo decidir. É isso. Muito obrigada por terem me escutado. Beijo. Bom, infelizmente chegou a hora de finalizar esse seminário e concluirmos o que nós aprendemos até aqui. Bom, assim nós em conjunto, o grupo, conseguimos chegar à conclusão de, assim como o nosso outro seminário, onde nós conseguimos adquirir um conhecimento sobre a obra, com esse certamente não seria diferente, porque não é apenas só ler um livro, é sobre você se imaginar ali, é sobre você conseguir enxergar a visão que o escritor tinha da sociedade, a opinião social dele através de seus livros, através de suas obras, conseguir enxergar como a sociedade da época era vista pelo escritor através dos temas abordados que ele inseria em sua própria obra. Então é a partir disso que nós conseguimos chegar à conclusão de que sim, é muito importante nós conhecermos principalmente outros escritores também, mas os nossos escritores brasileiros que viveram uma época antiga, que hoje nós não conseguimos viver, sabemos apenas através de história. Ler livros, além de estudar a história, ler livros é uma outra forma de você conseguir entender como o mundo era há algumas décadas atrás. E isso é importantíssimo, principalmente para nós jovens, ou para você jovem que está assistindo, que é importantíssimo você você adquirir mais conhecimentos, principalmente para você que quer prestar vestibular, para você que quer entrar em uma vida, por exemplo, não sei, você quer ser escritor, você quer entrar no mesmo ramo, se entender e talvez até mesmo caminhar pelos mesmos caminhos que Machado de Assis caminhava em suas obras, pela mesma forma que ele escrevia os seus livros, como ele fazia com que o público entendesse o que ele queria passar. Cada vírgula, cada ponto não estão ali à toa, estão ali porque Machado de Assis achou uma importância para cada um deles. Então, gente, não sei quantas pessoas estão assistindo isso, então eu gostaria de deixar aqui em nome do grupo o nosso agradecimento pela sua atenção, por ter chegado até aqui, por ter visto o nosso seminário, por ter conseguido mergulhar dentro de Dom Casmurro junto com a gente. Muito obrigada pela sua atenção.